Oi, gente. É com um grande prazer que eu encontro todo mundo hoje aqui no República Agro, mais uma vez, e hoje para conversar com um velho amigo e colega, Paulo César Tiburcio Gonçalves, o Paulo Tiburcio, que preside a Andave, a Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Uma instituição fortíssima no Brasil. Eu sempre digo, a Andave é o meio de campo entre a tecnologia e a produção. É quem faz o jogo, a bola chegar no gol, produtor rural. O Paulo, como falei, engenheiro agrônomo, mas tem mestrado em marketing, tem mestrado em defesa vegetal, tem uma longa história, quase 40 anos trabalhando com o agronegócio brasileiro e hoje preside o diretor executivo da Andave. Paulo, alegria encontrar com você aqui mais uma vez no nosso República. Tudo bem? Tudo bem, alegria minha estar aqui com o professor Roberto, um ex-ministro, um professor que eu admiro, e estamos aqui para poder fazer mais um bate-papo do nosso importante setor agro. Eu queria, Paulo, que você começasse contando para o nosso telespectador o que é a Andave exatamente, o que é essa associação, o que ela faz exatamente. Ok, a Andave é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, como você já relatou, já descreveu o nome. A Andave esse ano completa 35 anos. E a Andave representa o setor da distribuição de insumos agropecuários. No dia a dia, o nosso trabalho é colaborar, é dar o suporte a todos os distribuidores, revendas de insumos agropecuários na sua gestão como um todo. Então a gente trabalha toda a parte de governança, todo o suporte técnico, jurídico necessário para uma revenda exercer o seu papel e ter prosperidade. Lembrando, né, Roberto, que os distribuidores, que são os pontos de venda ligados às revendas, representam hoje uma participação no mercado brasileiro de perto de 48% de todo o insumo que chega à mão de um produtor brasileiro. Ô Paulo, cooperativo faz parte também? Cooperativa não faz parte, cooperativa é o sistema que não está no Estatuto da Andave. Certo. Mas nós temos uma parte do nosso trabalho muito grande que é muito similar ao que a cooperativa faz. Imagino. Quantos são associados, Paulo? Estão no Brasil inteirinho? Estamos no Brasil todo. Essa semana nós ultrapassamos a casa de 3.800 associados. Poxa vida, é uma baita instituição. Como é que se atua, Paulo? Como é que ela funciona? Como é que é a organização da Andave? Como é que ela funciona chegar da cúpula até a base? Nós temos da cúpula à base, nós temos um conselho diretor. Esse conselho diretor é constituído de 35 diretores, proprietários, então, dos estabelecimentos comerciais associados a nós. E, em paralelo, nós temos um time de cerca de 30 executivos que atuamos dando suporte para toda essa cadeia de associados. É um timbaço, hein, Paulo? E está presente no Brasil inteirinho. Então, não há um produtor rural que, de uma forma ou de outra, não esteja pendente do trabalho da Andave. A responsabilidade é muito grande, Roberto. Você também aqui citou as cooperativas e eu falei que tem muita questão similar. Nós fazemos a ponte, o distribuidor faz a ponte entre a indústria fabricante ou importadora até o produtor rural. E nós que estamos na ativa, aí eu estou completando 40 anos de engenheiro agrônomo esse ano, a gente lembra lá atrás, quem levava a tecnologia, a inovação ao agricultor eram as defesas agropecuárias, era o nosso governo. E hoje isso está fortemente na mão da distribuição de insumos, sejam os distribuidores representados pela Andave ou mesmo as cooperativas. Então, quando a gente fala que leva 48% de um volume de insumos, fazendo uma conta que não é tão correta, mas a gente tem uma responsabilidade de quase 50% de levar tecnologia e informação também junto com esses insumos. Quer dizer, esse é o tema. Distribui com tecnologia. Ensina o produtor o que ele deve comprar e como deve utilizar e para que objetivo. Então, é assistência técnica mesmo, comercial e técnica. Sabe, Roberto, que os nossos associados, e nós nem adotamos a palavra revenda, porque a palavra revenda dá uma conotação que eu pego o produto da indústria e levo até o agricultor. E como não é só isso que nós fazemos, que nós representamos, a gente usa muito o termo distribuição.
Então, a distribuição vem justamente porque tem uma responsabilidade muito grande de levar tecnologia, inovação e boas práticas. Então, esse é o nosso papel, é fazer e capacitar o associado para que ele tenha em suas mãos a melhor governança, que ele possa levar até o agricultor, o pecuarista, também as melhores práticas, os melhores produtos, e para que a nossa agricultura possa continuar prosperando como está. Paulo, estamos vendo um ano difícil na agricultura brasileira, né? Desde juro elevado para chuva, 15% de juro por ano, é muito caro para a agricultura. Certos problemas de logística e infraestrutura que atrapalham o processo de entrega de produtos também. Como é que está a situação? O produtor está comprando, não está comprando, está atualizado, já está preparado para saber que vem vindo aí? Como é que está a situação do produtor rural brasileiro hoje, vis-à-vis dos insumos agrícolas? Roberto, nós como agrônomos, a gente sabe que nunca tivemos um ano igual ao outro. É verdade. Eu trabalhei 34 anos no lado da indústria de insumos e estou completando 6 anos de Andave. Quando eu iniciei na Andave, um mês depois começou o Covid. Então aí nós começamos a ter as primeiras dificuldades diferentes de tudo que a gente conhecia. Foram 2 anos que nenhuma loja fechou, a gente manteve a agricultura pujante, mesmo com todas as dificuldades. Depois tivemos muitas dificuldades enfrentadas por questão de câmbio. Produtos que se comprava com custo elevado e se vendia com custo até menor, tivemos muita perda. E agora a gente vive um momento muito preocupante, que são algumas recuperações judiciais que vêm acontecendo. E o cenário de crédito do Brasil criou uma celeuma de que nós estamos talvez diante de uma catástrofe, e nós não estamos diante de uma catástrofe. A Andave faz questão de falar isso, e nós temos muitos dados para provar que muita gente está crescendo e que o mercado precisa ter maior crença e ter garantia de crédito e a juros compatíveis com o nosso setor, porque o cenário da recuperação judicial, que por muitos foi fabricado, ele colocou uma preocupação nos agentes financeiros. Então, a Andave quer deixar isso muito exposto para terem crença no setor, porque muita gente está crescendo. Eu vou dar um número. O ano passado, fecharam 170 lojas no Brasil da distribuição, mas abriram 231. Uau! Então tem um superávit de 60. Então, o crescimento, o resultado final foi um crescimento pequeno perto do cenário que a gente vivia anos atrás. Mas isso mostra, e esse ano começamos o ano com muitas empresas investindo. Eu tenho visto associados nossos ampliando 5 lojas, ampliando linha de produção de fertilizantes e misturadores. Temos inúmeros exemplos. Então, o mercado precisa ser bastante cuidado, precisa melhorar a governança em todos os setores, mas o mercado ele é próspero e vai continuar crescendo, não vai parar. Ô Paulo, é possível se dizer qual cadeia produtiva tem sido mais demandante de insumos? É soja, é café, é leite, é pecuária de corte? Qual é que demanda mais insumos? Temos dinheiro. O Brasil hoje, disparadamente, soja, né? Só os cereais, soja e milho, disparadamente, é o grande mercado. Nós temos uma pesquisa, Roberta, a gente sempre apresenta no nosso congresso anual, e a soja está na casa dos 50%, 52% do montante brasileiro dentro da distribuição de insumos. É muito grande e diferencia muito. Mas a gente atua no Brasil todo. Então, nós atuamos com o hortifruti do pequeno, com o café, com todos os setores, com a pecuária. Então, soja hoje representa, até para o mercado brasileiro, para o nosso PIB, para a nossa balança, soja é o grande volume. Para encerrar essa primeira parte da nossa conversa de hoje, Paulo, bioinsumos, como é que está esse pedaço na área de distribuição? Bioinsumo é um setor que é um segmento, vamos dizer assim, que tem crescido diante da nossa pesquisa em torno de 3% ao ano. Uma participação que já está beirando aí uma representação perto de 9% a 10% da representação comercial de um distribuidor no Brasil. Vem crescendo e isso é muito positivo. Eu pensei que fosse mais do que isso, porque a produção está crescendo 20% ao ano, produção de bioinsumo no Brasil. A distribuição é 3%. Ao ano o crescimento. Pois é, sim. eu pensei que fosse mais.
Mas tá bom. Olha, gente, nessa primeira parte da conversa com o Paulo, só tem informação importante. Mas eu quero sublinhar um tema que o Paulo Tiburcio colocou aqui, que é fundamental. Ele falou que a Andav teve que enfrentar uma dificuldade enorme na pandemia. 2020, quando explodiu a pandemia. E falou uma frase que é inesquecível para mim. A agricultura não parou. Parou tudo, parou o transporte, parou muita indústria, serviços. A agricultura não pode parar. É a bicicleta, para de pedalar, cai. Então, o que o Paulo disse aqui é, para mim, uma memória importantíssima. A agricultura não parou nem na pandemia. Tem que alimentar o mundo. A gente já volta já, um minutinho só. Oi, gente. Hoje no República, conversando com um velho amigo. Amigo que não é velho. Ele está fazendo 40 anos de formado em agronomia esse ano aqui. Eu faço 60. Então tem uma diferencinha. Foi meu bicho aí há muito tempo atrás. Mas é o craque na distribuição de insumos agrícolas e veterinários. Preside a Andav, que é a associação que fez esse tema aí. Na primeira parte, o Paulo fez um apanhado geral do que era a Andav, como é que trabalha, como é que funciona, para estar distribuindo mais inteirinho. Na segunda parte, Paulo, eu sei que você está fazendo um congresso extraordinário daqui a poucos dias. Conta um pouquinho do congresso, como é que vai ser, qual é o temário, o que você espera ter de resultado do congresso. Roberto, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do congresso. É a 14ª edição desse congresso. Eu já estive em alguns, em vários, com muita alegria. Com muito orgulho. E vai ser uma pena que eu já estou sabendo que o senhor viaja para a Índia na mesma época do nosso congresso e não vai poder estar conosco. Mas o congresso acontece na cidade de São Paulo, no Transamérica Expo Center, perto das grandes indústrias dos fornecedores. E a gente espera reunir esse ano um público muito parecido com o do ano passado, que nós chegamos a 15 mil pessoas em 3 dias de evento. Uau, é muita gente. São 3 dias de conteúdo que nós temos uma área de 2,5 hectares ou de um alqueire dentro da cidade de São Paulo por 3 dias para falar do agro. E uma coisa que me orgulha muito, Roberto, as pessoas chegam para visitar o congresso, mas antes do congresso, a gente emprega na construção de um evento como esse, perto de 3 mil pessoas para montar esse evento. É um evento que se tornou muito grande, que vai acontecer agora na próxima semana, de 5 a 7 de agosto, como eu falei, no Transamérica Expo Center. E a gente divide esse evento em 2 partes. Nós temos uma grande área de exposição, com mais de 250 empresas levando seus produtos e serviços para a exposição. E esse ano tem uma novidade. Os distribuidores. Os distribuidores, os fabricantes, os importadores. E esse ano tem uma novidade. Esse ano é possível também trabalhar com comercialização dentro do congresso. E dentro dessa área muito grande de exposição, nós temos uma plenária com 1.300 lugares, que ela fica completamente cheia durante os 3 dias, onde nós levamos as pessoas mais renomadas do setor e que apoiam o setor para trazer um conteúdo técnico, científico, político, por 3 dias de conteúdo em plenária que nós vamos debater. É uma agenda maravilhosa e é a oportunidade, então, de estar na agenda da plenária com os conteúdos ou em visitação à feira, essas mais de 250 empresas que estão trazendo seus produtos e apresentando os seus serviços. Quer dizer, esse evento discute a agropecuária brasileira. Economia, tecnologia, mercado, tudo isso é discutido nesse seminário de 3 dias. Tudo isso e mais um pouco. Discutimos também sobre pessoas, recursos humanos, tudo que tem de mais novo em tecnologia são apresentados. E a gente começa com uma agenda que sempre é uma agenda que a gente consegue trazer com a grata satisfação muitos políticos que nos representam. Então a gente começa com um cenário político relacionado ao agronegócio. E depois a gente parte nas agendas para temas específicos. Sabendo que o senhor é o grande líder da nossa COP30, o nosso primeiro painel após a abertura
traz exatamente um debate sobre a COP30, que vai ser liderado pela nossa amiga Samantha Pineda. Vamos ter a ABAG representada lá com o Eduardo Brito. Vamos ter a nossa amiga Silvia Mazoá da Embrapa participando desse painel. E com muito orgulho também teremos o nosso presidente da Frente Parlamentar, Pedro Lupion, e a nossa senadora Tereza Cristina para brilhantar um painel extremamente pesado. Que timaço! Bom, a Silvia Mazoá, na COP30, tem um papel duplo. Um é a tecnologia que ela vai mostrar do Brasil. Mas outra, o Green Zone vai ser na Embrapa, lá em Belém do Pará. Ela vai estar recebendo o mundo inteiro lá. Então, a presença dela no Congresso vai ser interessante. Ela tem muita história para contar, muita programação para explicar o que ela está fazendo lá na COP30. Agora, Paulo, e o Executivo? Gente de governo, vai também? Nós vamos ter, assim como foi o ano passado, esperamos ter um time bastante grande. O pessoal do governo já confirmado, então, como eu falei, Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Mas do Executivo. Perdão. Ministério da Agricultura, outros ministérios. Do Ministério da Agricultura, sim. Nós temos o convite, ainda não temos todas as confirmações divulgadas, mas o Ministério da Agricultura é sempre muito bem-vindo. Outro órgão que é muito bem-vindo e que tem até um stand lá dentro é a Embrapa. Então, a própria Embrapa vai estar fortemente representada. Importante. Nós temos também, dentro do Executivo, secretários de Agricultura de vários estados que fazem parte também da nossa agenda. Temos aí aqui no estado de São Paulo o PIA já confirmado e outros mais. São Paulo tem uma área de extensão rural do governo, que é a CAT, né, que de alguma forma compete com a Andave, com a diferença de que é uma coisa formal, mais de caráter estatístico do que tecnologia. Mas há uma certa competição da CAT com a Andave. Mas o secretário é brilhante, o secretário Piá é um belo secretário. Mas a gente acredita muito na soma, né, Roberto? Paulo, se eu te perguntar uma coisa complicada, o que você, presidente executivo da Andave, espera como resultado do Congresso? Eu espero esclarecer o nosso momento, ter uma oportunidade de discutir o momento, porque o mês de agosto nós estamos, vamos dizer assim, na boca da safra de verão. Então, para mim, é o momento dos mais importantes para tomada de decisão da distribuição e dos produtores brasileiros. Então, o que eu mais espero é que o conteúdo atinja realmente o interesse de cada um e que leve conhecimento e que leve inovação para que a gente comece uma próxima safra e que ela continue sendo próspera. Esse é meu desejo. Então você tem um papel estratégico. Total. Considerando isso, está olhando a próxima safra, o mercado como está, a questão financeira como está no mercado, juro, crédito, recuperação judicial, todo esse cenário num momento difícil do Brasil. Essa questão de tarifas de exportação sendo discutido aí de maneira muito difícil com Estados Unidos e outros países do mundo inteirinho, isso tudo impacta o agro brasileiro. Então, esse momento do Congresso é muito interessante, porque vai trazer essas variáveis todas que serão consideradas para a decisão do produtor. Ele vai decidir em cima da Assembleia. Então, o Congresso tem um papel estratégico muito importante, viu, Paulo? Sabe, Roberto, a gente traz vários temas, mas o momento exige muito forte o tema da economia. E por isso nós vamos ter, em cada um dos 3 dias de plenária, um grande palestrante para falar da nossa economia. Então, no primeiro dia, a gente fala do cenário econômico e político através do Carlos Cogo, que traz um cenário. O segundo dia, a gente traz o Sérgio Vale, que também é o grande especialista econômico. E a gente encerra o Congresso com Ricardo Amorim. Ou seja, cada dia nós temos um conteúdo muito forte na questão econômica, porque nós entendemos que esse momento é o momento que mais toma a preocupação dos produtores, dos distribuidores e dos fabricantes importadores. Eu tenho conversado, viu, Paulo, com produtores de fertilizantes. Estão preocupados porque, com o crédito muito caro, o produtor rural está esperando para resolver, vai comprar. E isso fez com que o setor importasse menos fertilizantes, então os estoques são pequenos.
todo mundo, de repente, decidir todo mundo junto, a logística fica complicada para a distribuição adequada e temporária. Que não é o caso seu. No seu caso, a logística não é tão grave assim. Mas é importante que o Congresso surja logo no comecinho de agosto, para dar 2 meses para todo mundo se organizar pensando na questão econômica. E a questão comercial também entra nessa variação. Falou nos 3 economistas que conhece a economia, conhece o mercado também. Vamos falar sobre o mercado também. É importante. Nós vamos ter, então, esses 3 painéis, né, que podem ajudar a gente a definir muito. Porque hoje a gente vive, né, Roberto, diferente de quando a gente se formou, a gente tem muita informação. Muita informação. Eu acho que agora o Congresso, para mim, também é um momento de você ver de tudo que tem de informação no mercado, se associar com aquilo que você captou no Congresso e trazer o que realmente é real e se preparar para enfrentar todas as situações, as mais diferentes possíveis. Né? Ô Paulo, vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Em termos de tecnologia, produtos que o Brasil distribui hoje vis-à-vis o mundo desenvolvido. Como é que nós estamos em termos de tecnologia referentemente ao mundo? Nós somos referência, né, Roberto? Acho que não tenho dúvida nenhuma. A gente tem que ser muito otimista. E nós somos referência em todos os sentidos de tecnologia, visto o resultado de crescimento em produtividade, novas variedades e novos equipamentos que vivemos. A gente também vai falar um pouco desse tema de tecnologia no Congresso, Roberto, porque a gente tem uma outra preocupação, que é diante dessas tarifas que o Brasil tem recebido como ameaças. A tecnologia depende de muito material importado. Então, nós estamos falando muito da preocupação do café, da laranja, da madeira, né, da manga, do peixe, mas não podemos esquecer também de que nós necessitamos da tecnologia. E a gente também está muito preocupado e vamos discutir bastante também quais são os riscos que o mercado brasileiro tem no que diz respeito ao avanço da tecnologia com alguma tarifa diferenciada que possa vir aqui para o Brasil. Isso também vai ser discutido. Muito bom. Paulo, muito obrigado por essa conversa esclarecedora sobre a Andave, sobre insumos agrícolas, sobre o Congresso. Sucesso para você. Vou falar uma coisa para você. Eu estou chateado de não participar do Congresso esse ano, porque eu aprendo muito com vocês lá. Viu? Sucesso lá e conte sempre comigo, Paulo. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Olha, gente, uma conversa boa com o Paulo Tiburcio hoje aqui. E quem tiver capacidade, vai nesse congresso. É uma aula em cima da outra. Espetacular. Até a próxima, se Deus quiser.